Faz Post, agência de mídia digital, e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 996047483. Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari e o Espírito Santo através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Fala pessoal, boa noite, começando mais um Dane-se Podcast, episódio 12 no ar para vocês aqui na Rede Aurora. E antes da gente falar com o nosso convidado de hoje, vou falar com ela, minha xará. Fala, Dani, boa noite. Boa noite, Dani, boa noite a todos ligadinhos aqui na Rede Aurora de Comunicação. Boa noite, senhor vereador Leon Gomes. Leon Gomes. Fala, vereador, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Danis, né? Isso. Sempre aqui os convidados ficam meio perdidos. Dani, Mais Dani. um trocadilho, Danis. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso, vamos bater um papo aqui muito bacana. O vereador vai falar de tudo, falar da vida pessoal, da vida na igreja, da vida na Câmara. O vereador tem papo que não acaba mais. Tem história, tem conversa. Tem uma vida, né? Tem uma vida. E, vereador, eu acho que a gente pode começar justamente falando disso, né? Eu acho que tem pessoas ainda que não sabem que o senhor também é pastor. E o senhor sendo pastor e vereador, eu acho que aquela história de política com gente evangélica não se mete na política e tal, cai um pouco por terra, né? Com certeza. É um mito, né, que se tem, porque as pessoas olham a política somente a parte suja, que muitas das vezes é feita dentro dela. Então não consegue enxergar que é possível alguém de bem entrar e se manter íntegro, né? E que se a gente for ver a história na Bíblia em si, nós vamos ver que a política sempre foi inserida. Não foi à toa que a gente vai ver lá ainda em Gênesis, lá, um José que se tornou governador, um Davi que foi rei, um Daniel, né, que foi governador dentro da Babilônia. Então a gente vê que uma Esther que foi uma rainha. Então a gente vai ver que a política sempre esteve presente, né? E aí depende da forma que você aplica. Assim como nos dias atuais, nos anos passados, lá no período bíblico, nós vamos ver que teve um Saul que se corrompeu, mas teve um Davi que se manteve íntegro. Então eu sempre falo que a política e dinheiro não corrompem ninguém, só revela caráter. É verdade. A política, sempre falo, né? Eu cresci
trabalhando com políticas sociais, né, desde jovem, no Grêmio, lutando pelos trabalhos dos alunos na escola, né, os direitos dos alunos. Aí depois fui para a Federação dos Estudantes de Campos, já era direito dos estudantes da cidade. Aí depois fui para associações, para conselhos da mulher, né? Então a gente vai trabalhando com essa parte política social. E aí, isso aí é inevitável você também não entrar naquela política partidária, porque aí você começa a ter suas convicções das coisas que você quer para a sociedade, né? E quem não entende que, independente de sexo, religião, raça, né, todos os povos deveriam se preocupar com seus governantes e da maneira que eles governam e deveriam querer ser né? Querer estar lutando pelos seus ideais de toda uma categoria, de toda uma classe, de toda uma população, né? De todo um país. E isso faz parte da sociedade. Eu acho que quem diz não curto política, ou política não é para mulher, política não é para pastor, fica segregando, fica tirando a oportunidade do todo, de todo mundo. E até pegando um gancho nisso aí, tem aquela história, né? O barulho dos maus só é alto justamente pelo silêncio dos bons. Então, se você se omitir... Pegando esse gancho ainda da questão de pastor na política, né? No próprio Provérbios fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, está falando de governança, né? Então, acho que tem que ter esse envolvimento, sim, tem que ser participativo. Até mesmo nós, evangélicos, oramos tanto por uma nação e nós não podemos estar inseridos na questão política. A questão da representatividade também, né? Isso aí. Conta bastante essa questão. Mas o senhor enfrentou algum tipo de problema, de preconceito, até mesmo por parte de colegas da religião, membros de igreja, tudo? Muita gente tinha gente que falava que eu orava para que eu não entrasse, porque você é um pastor e isso sempre vai acontecer, as resistências, o que eu falei, quando o que você passa para a população é uma imagem ruim, você certamente as pessoas vão olhar para você nesse primeiro momento com um grande risco de se envolver nas coisas ruins, né? Assim, isso é em todas as áreas, isso pode ser até mesmo no âmbito igreja. Tem pessoas que amam muito uma igreja, tem pessoas que repudiam. Então, isso depende muito de como você se apresenta. E aí você entrar para apresentar um quadro inverso do que aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, é mais ou menos você pegar, porque hoje assim, o errado virou certo. E o absoluto. Certo e o certo e errado. E aí quando você vê, todos os políticos são corruptos, todos os políticos. Não dá para jogar todo mundo no mesmo balaio. Todos os pastores são safados, todos os pastores. Olha, eu sempre falo assim, não existe todo mundo e não existe ninguém. Uhum. Ninguém não existe e todo mundo não existe. Então, mas isso eu acho que a sociedade, até com o advento da internet, tudo caminhou para isso. É muito extremo, né? Ou você é 8 ou 80, meio termo acabou, eu vejo, né? Ou você não pode ter meio termo. Hoje em dia você tem que opinar de tudo, tem que se posicionar sempre. E se você... Eu estava até ouvindo ontem, se você concorda 80% com uma causa, não presta, tem que ser 100%. É verdade, hoje não pode ter divergência de opiniões. Né? Hoje você corre risco do que você fala, você ser mal interpretado. Né? Então isso hoje está perigoso demais, porque as pessoas perderam, na verdade, o respeito, né? Uns pelos outros. Você hoje não tem direito de se posicionar, e quando você se posiciona diferente, contrário do que aquilo que a pessoa acredita, você é apedrejado e começam te imputando coisas que, na verdade, não são reais. As fake news. Aí surgem as fake news. E eu imagino também que tenham muitas pessoas que se preocupavam também com o caminho inverso. Não, mas você vai para lá, vai se corromper, você vai para lá, você vai entrar no caminho errado, continua na igreja, continua só aqui e tal. Na verdade, Daniel, eu falo o seguinte, como todos sabem, né, eu já falei isso algumas vezes, meu pai ele era envolvido com tráfico, ele morreu no tráfico, ele foi preso, né, algumas vezes, e eu segui o caminho inverso. E eu falei, se não foi aquela vida difícil que eu vivi na minha infância, né, que me fez me tornar uma pessoa ruim,
Por que a política vai fazer? É porque a política tem dinheiro. E aí? Mas ele é o exemplo vivo de uma coisa que eu sempre falo, né? É aquela coisa, o filho do traficante, ele só vai ser traficante se ele quiser, né? Eu posso te dizer, Léo, que o meu pai foi preso, meu pai era traficante, meu pai morreu no tráfico, eu tô aqui. Assim como o dele. Entendeu? É o trajeto inverso. Tenho faculdade, tenho 3 pós-graduação, tenho uma história de vida, graças a Deus. E é questão de escolha, né? Você escolhe o seu caminho e você tem Nunca pessoas... usei drogas, não sei nem o que é droga. Também não. Na vida, você tem que... O que é o que eu falo? O que você decide fazer com a tua dor é que faz toda a diferença. Verdade. Então, aquilo que me fez sofrer, aquilo que me machucou, tanto na questão lá atrás, como familiar, como na questão também agora, da questão do meu filho que é autista. Então, a minha dor, eu sempre tentei transformar ela em algo positivo. Você pega isso e usa como combustível para você seguir seu caminho. É uma decisão. Isso é aí. uma decisão. Você decide prosseguir ou você decide parar. Ou você decide voltar. Ou você decide culpar alguém. Ou culpar que alguém. é mais fácil. Isso. E automaticamente você fica paralisado na Culpar vida. o pai, a mãe, culpar a vida, culpar... Você pega ali as boas referências, usa elas ali como inspiração e pega ali as más referências e usa como combustível e como inspiração contrária, né? Justamente do que você não vai seguir, do que você não vai ali se espelhar naquilo. É aquele negócio, seu pai não foi exemplo para você, ele foi exemplo para mim. Ele me mostrou como eu não deveria viver, como eu não deveria agir. É isso que eu ia falar. Então, ele foi um exemplo de mim. como nunca quero ser isso. Então, Mas também o que explica aqueles que nascem em berço de ouro, inclinam para o mal. É isso aí. É escolha. É o caminho inverso que está falando. Quantos filhos de doutores, juízes e de promotores estão hoje atrás das grades porque fizeram algo não muito legal para a sociedade? Estão à margem dos outros indivíduos, né? Estão proibidos de estar convivendo conosco, mas são pessoas que tiveram muito dinheiro. Por isso que eu nunca gostei muito daquela história. Fulano é filho de não sei quem. Que aí você já bota a pessoa ali como... Fulano é fulano. É isso aí. Fulano é fulano. É a mesma coisa que eu falo assim, por que você não se intitula o tempo todo pastor? Porque eu sou o Leon. Então, eu que faço pastor, eu que faço vereador. Então, antes de qualquer título, tem que vir Leon. E você ser identificado por um título que você carrega, você perde sua identidade. Né? É mais fácil eu me comportar de forma correta, sensata e coerente nas minhas ações. E as pessoas falam assim, poxa, esse cara é diferente. Aí, você é crente, vamos dizer assim, às vezes as pessoas perguntam, bem que você eu vi que você é diferente. Então, isso é importante, né? Já fala por si as ações, atitudes, não precisa toda hora falando, né? E querendo... As atitudes, elas são o nosso maior exemplo, né? Então, não adianta você só falar e não viver aquilo que você fala. Não adianta eu falar que eu sou pastor e eu não me comporto como um. Né? Eu falar que eu sou um vereador e eu não me comporto de fato como um vereador. Então, eu acho que as atitudes, elas sempre vão dizer por si só. E aí tem aquela questão, sempre vai existir as pessoas que acham que você é uma coisa e você vai saber sempre o que você realmente é. Eu sempre decido, Daniel, me comportar pelo aquilo que eu sei que eu sou. E não pelo que as pessoas pensam. No começo do meu mandato, até me colocaram que eu me vendi, que eu recebi 200 muito mil. disso na política. E aí, mas quem realmente eu sou? Né? Então, o que as pessoas pensam ao meu respeito que não é verídico, isso não faz diferença na minha vida. Entendeu? E aí o tempo, ela revela também muitas coisas. Ele revela muitas coisas, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, uma outra bandeira também do senhor, que é principal do seu mandato, é a questão do autismo. E tudo isso, imagino eu, que começou no nascimento do seu filho. Uhum. Eu já ouvi o depoimento lá da sua esposa e do seu lá no evento, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, mas eu queria que você contasse agora como é que foi tudo isso e compartilhasse um pouquinho, né, de como que o autismo entrou na sua vida, literalmente. Então, na verdade, eu sempre gostei de fazer pelas pessoas. Sempre gostei, sempre foi de mim. Apesar que algumas pessoas também me questionam. Se você dá um sacolão, você não tem que colocar nas suas redes sociais. Eu não gosto, eu não curto isso. Porque uma pessoa vai me pedir um sacolão, ela vai me pedir com vergonha.
né? Ela me pede no oculto. E por que eu preciso entregar em público? Né? Eu acho que eu tenho que preservar a pessoa. E muitas vezes ela quer tirar foto com você para te agradar, mas ela se sente envergonhada, porque um trabalhador, uma pessoa de bem, ela não quer viver na dependência daquilo dali. Então eu sempre gostei de fazer pelas pessoas, sempre me sensibilizei pela causa das pessoas, mas nunca gostei de mostrar, né, o que a gente está fazendo. Isso e aí, é muito importante, também acho que... Né, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E outra coisa mesmo, porque o senhor como vereador hoje, essa não é a sua bandeira. Sua bandeira é fiscalizar o governo. Né? É o leão que entrega a cesta básica e não o vereador. Né? É o ser humano. E é por isso que, se fosse o vereador, sim, tira foto. Que o vereador, ele é bonzinho, mas é o leão, é o ser humano que não consegue ver o próximo passando uma necessidade. É isso que as pessoas também têm que entender. Aí vê um vereador entregando sacolão, acha que tudo é política. Porque, na verdade, essa é uma prática minha antes de qualquer coisa. Antes de entrar em cenário político, já chegou a ponto de nós dividirmos o que nós tínhamos, o pouco que nós tínhamos. E porque, na verdade, a gente sabe, eu sei a minha história, eu sei de onde eu vim. Eu sei a dificuldade que minha mãe passou para criar os filhos que ela tem hoje. Então, quando você vê pessoas passando pela situação que você passou um dia, o mínimo que você tem que ter é empatia, mas não é porque você está vendo a vida do próximo, não, porque você já passou aquilo dali e sabe qual é a realidade. Então, quando você começa entrando no mundo de alguém, vivendo a dor de alguém, você começa sendo mais humano, né? E aí, por isso que às vezes bom seria, Daniel, bom seria se você e eu, nós fizéssemos algo pelas pessoas sem precisar passar por aquela situação. Mas muitas vezes é necessário nós passarmos para nós entendermos o que é a dor de alguém. Então eu sempre coisa. E aí foi, em 2016, o Benjamin nasceu. Dia 23 de agosto de 2016, o Benjamin nasceu. Teve um desenvolvimento muito bacana. Com 1 ano e 6 meses, a gente via algumas dificuldades no Benjamin de repetir as coisas, mas até aí tudo tranquilo. Mas com 1 ano e 6 meses, o Benjamin, ele falava algumas palavras soltas: pai, mãe, titia, bola. E um dia, de madrugada, o meu filho, dormindo, começou falando as palavrinhas dele todinha. E a gente até acordou, né? Alguém falando dentro do quarto, era ele falando. E aí, para nossa surpresa, desde aquele dia em diante, ele não falou mais. Então, a gente perdeu isso daí. E as dificuldades que nós encontramos de tratamento, porque eu não venho de berço político, eu não tenho influência política. E apesar de já ter ajudado o Fred Machado, o Eric Schunk, o Rogério Matoso, ter ajudado o João Peixoto, eu não venho de um berço político, né? E aí, desempregado, peguei um período de desemprego. Minha esposa, quando meu filho foi diagnosticado, ela teve que largar o serviço também. E aí a gente viveu um bom tempo, minha esposa fazendo bolo de pote, vendendo picolé especial do Patrick. E aí a gente estava lá, Patrick passava pra gente mais barato lá o picolé pra gente vender no condomínio, minha esposa fazia bolo de pote de madrugada. E a gente começava vendendo, porque a gente não vive da igreja, né? Tem uma ajuda de custo, mas não vive, a gente não vive da igreja. E aí a gente pega toda aquela dificuldade a gente enfrentando, não conseguindo tratamento para o nosso filho, e aí a gente ficou numa encruzilhada, né? E em uma consulta perguntaram para a gente assim: vocês estão reclamando da dificuldade, mas por que vocês não encontram um propósito nisso? Aí entra aquele negócio: o que você faz com a sua dor é o diferencial para a sua vida. E aí foi quando a gente decidiu lutar por essa causa. Em vez de dar voto a alguém, vamos vir, quem sabe dá certo. E deu, né? Nós vimos que existe uma dificuldade muito grande na saúde em geral, tanto para aquelas pessoas que têm deficiência quanto para as que não têm. Mas as que têm deficiência, elas têm pressa, porque quanto mais tempo passa, mais o desenvolvimento fica para trás. Então, essa pressa dá uma ansiedade, porque tudo tem que abrir processo, e esse processo demora, e as coisas não andam como deveriam andar, infelizmente, e fica muito difícil para quem tem um filho deficiente, seja qual for, o acesso ao SUS. Então, quem tem bastante dinheiro, né, tem condições de pagar o particular, a criança consegue desenvolver mais rápido do que aquelas que têm que esperar por muitos processos
E isso é muito triste no Brasil. Os pais que passam por isso, e como, né, você já sabe como que funciona, sabe o que é ter uma criança dependendo de você, e você dependendo da justiça, e a justiça lenta, e o processo de saúde lento, e as coisas não andando, e você perdendo a fala, depois perde o movimento, e vai dependendo do processo, a criança não consegue nem sobreviver até terminar o processo, para começar um trabalho de desenvolvimento e até mesmo de tratamento de saúde, né? Isso é muito triste, infelizmente, no Brasil. Precisamos de práticas públicas mais rápidas, coisas mais... menos oneroso, um projeto, algo que consiga... Menos burocracia. Menos burocracia. Essa questão da burocracia também atrapalha muito no processo da... É muita burocracia para pouco resultado, né? Quando você vai fazer todo um procedimento, e aí, um exemplo, tem pessoas que não recebem atendimento porque não tem um laudo fechado. Agora me diz, um cidadão com as dificuldades financeiras que muitas das vezes tem, ou desemprego em sua casa, como que paga um neuro de R$700, né? São questões muito difíceis. Um laudo fechado precisa de uma equipe multidisciplinar. Hoje a terapia mais barata do meu filho, cada sessão é R$130. E aí você fecha 10 sessões, que é um mês, para uma terapia, só que você tem a psicopedagoga, o psicólogo, a TO, a fono, fisioterapeuta, que alguns precisam. Né? Aí você vai lá e coloca R$130 ou R$100 para essas 4 especialidades no mês, R$5.000 por mês. Como que paga E isso? hoje tem um agravante de tudo está mais difícil, estamos em plena crise econômica e tudo. Então, realmente, se não for aí pelas instituições que não tem vagas, né? Eu posso dizer que eu estou até fazendo um trabalho para a faculdade, vereador, está sendo até uma das minhas fontes, e eu já vi que as que nós temos não tem vagas, e existe uma fila de espera, uma demanda reprimida gigantesca. Então, o que essa família faz? Muitas das vezes não faz. Não faz? Ver todos os dias o seu filho regredindo, né? Eu me lembro quando eu sofri uma retaliação, eu lembro que eu falei assim: até onde vocês são capazes de ir para um filho ou um neto de vocês? Até onde eu sou capaz de ir pelo meu filho. E aí eu vou lutar por essa causa. E hoje virou uma bandeira macro para mim, porque meu filho foi o motivo. Até uma vez eu fui criticado num programa que eu participei. A pessoa, só pensando no final, pensando no filho. Meu filho. Se não fosse meu filho, talvez eu não estaria nessa causa. Realmente, meu filho foi o motivo. Claro. Mas hoje todo o resultado, todo o trabalho que eu faço gera um resultado macro. Gera um resultado para a população. Então, hoje meu filho foi o motivo, mas a causa é para todos. Até porque hoje, graças a Deus, você já tem a condição de você poderia sair da causa. Já tenho aqui minha condição, vou cuidar do meu filho e tal, então não vou mais me botar. É isso aí. O que não aconteceu e não acontece. Entendeu? Então eu acho que você dá a oportunidade daquele pai, daquela mãe ter o que você não tem. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fiquei quase 5 anos da minha vida, né, de 2016 até agora esse ano, aguardando o beijo e o abraço do meu filho. Algo natural para tantos pais, né, que recebe isso com 9, 8 meses, 1 ano de idade, e você ficar aguardando o tchau do seu filho e você não ter, você ficar aguardando o beijo dele e você não ter, você ficar aguardando o abraço dele e você não ter. Eu acho que muitas pessoas poderiam tentar. Não é viver o que eu vivo, o que muitas famílias vivem, mas os pais, governantes, ficar pensando o seguinte: o que seria de mim, ou como eu me sentiria se eu ficasse 5 anos da minha vida aguardando o meu filho me beijar? 5 anos da minha vida aguardando um abraço do meu filho. Então, eu demorei quase 5 anos para receber isso, né? E hoje, para mim, cada conquista do meu filho é muito. Mas e quantos pais talvez nunca vão ter um beijo de um filho, nunca vão ter um abraço de um filho? O que a gente quer como pais de pessoas atípicas, a gente não está pedindo muito. A gente só está querendo um pouco de dignidade e oportunidade de ter pelo menos um pouco daquilo que a gente oferece aos nossos filhos. É um abraço, é um beijo, é um sorriso, né? Um camarada que eu posso dizer para você que seria interessante talvez um dia vocês baterem um papo com ele é Tiago Siqueira. Ele tem um filho que está dentro de um quadro, e esse filho dele praticamente só mexe os olhos. Mas se você vê esse homem, como ele foi um dos motivadores para mim, para que eu pudesse lutar por essa causa, você vai entender o que é amor.
Eu vi no Tiago Siqueira, na vida da esposa dele, na vida do filho dele, a expressão exata do que é amor incondicional. Eu trabalhei abri várias salas de recurso, que é atendimento educacional especializado. Então, inclusive, quando começou o trabalho, foram doados 10 bolsas para a Prefeitura de Campos. E eu fui selecionada, né, agraciada para ter esse curso pela Universidade Federal do Ceará, faz bastante anos atrás isso. E depois eu fui selecionada para ser multiplicadora do projeto de pessoas atípicas, né? E tinha várias deficiências que a gente tinha que estudar, estudei bastante. Foi bem complicado o processo, porque eu não tinha ninguém deficiente ou atípicas na minha família, não sabia, e eu tive que aprender, né? E comecei a trabalhar com as crianças, né, que começaram a vir pela prefeitura, né? A gente tinha uma salinha, equipavam a sala, mas nada era muito concreto, era tudo muito lúdico, muito na hora dos estudos. A prática é que você falou, não tem um abraço. A tia não tem um abraço. E tem também essa parte de como a gente tinha vários tipos, né? Tinha o autista, tinha múltiplas deficiências, tinha o deficiente visual, o auditivo, tinham vários tipos, né? Até físicos, deficiências físicas. E como é difícil, até para nós que trabalhamos na educação, né? Entender o processo, conduzir o processo e incluir essa criança dentro da sociedade escolar, né? Que isso foi um processo lento e difícil, porque os professores ficavam, e agora? Né? Eu estou aqui com essa criança, e agora? Eu estou com uma sala com 20 crianças, mais umazinha, eu tenho que dar uma atenção. O que eu faço? Né? Então, a sociedade ter um novo olhar. Se não existir alguém para começar a mostrar o trabalho na sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Eu dei várias palestras a todos os profissionais de educação em Campos Goytacazes. Foram várias palestras dos profissionais do primeiro ano ao 9º, né? E expliquei um novo recomeço, como a gente ia lidar, e tinha muito mais medo, né, do que irresponsabilidade. Ou seja, todos têm capacidade de conseguir, mas o medo do desconhecido impede da gente prosseguir. Então, você conhece. Se você não se levantar e mostrar a bandeira, não vai acontecer. Eu passei a conheci a criança dentro da sala. Se eu não reproduzir e mostrar como que funciona, como que podemos melhorar, isso não vai acontecer. Então, alguém tem que ser levantado dentro da escola, dentro da área de saúde, dentro da política. Em todas as sociedades, a bandeira das pessoas atípicas e como brigar para que eles tenham uma vida melhor em qualquer área da sua vida, dentro da casa, no hospital, num jardim, num parque, né? Porque eles também precisam se adaptar. A sociedade precisa se adaptar. É um problema, né, vereador, estrutural, porque até o exemplo que ela falou da escola, muitas escolas não têm ali o preparo ou profissionais para poder atender essas crianças, assim como não tem em outras áreas. E tudo, os lugares, eu acho que onde mais tem são nas clínicas, nas associações, são pessoas ali especializadas. Eu estava até conversando com ele no off, né? Ele falou, o que tem são pessoas esforçadas, que é diferente de pessoas especializadas. Então, essa falta também de estrutura, porque muitas das vezes isso não tem nem em escola particular, que dirá escolas municipais, né? Na verdade, eu sou
A gente fala hoje da sala de recurso, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o aprendizado é um aprendizado continuado para os profissionais. Porque, vou dar um exemplo dentro do espectro do autismo. Você vai ver que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, mostrando que cada indivíduo autista ele se comporta de forma diferente. Ele vai ter N fatores para serem trabalhados neles. Portanto, hoje existem muitas técnicas voltadas para isso. Então, não adianta hoje qualquer município, qualquer cidade do Brasil falar o seguinte: nós temos uma educação inclusiva, se ela não é uma educação continuada, se ela não tem uma evolução, se ela não dá treinamento pelo menos anual aos seus profissionais. Porque hoje o que nós vivemos é justamente isso. As pessoas falam da inclusão, tem a sala de recurso que, para mim, poderia, hoje, se perguntar assim, a sala de recurso lá no início do projeto, poderia ter sido interessante. Mas hoje, o que é uma sala de recurso? Foi o que você falou, tudo muito lúdico. Você entra numa sala de recurso, com brinquedos, bem preparados, aí você olha assim, qual é o profissional que está lá dentro? A sala de recurso não deve ser um ambiente para distrair uma criança de um trabalho dentro da sala de aula. A sala de recurso tem que ser um ambiente onde tem uma equipe multidisciplinar para pegar aquela criança e simplesmente trabalhar as emoções, trabalhar o comportamento daquela criança e não deixar. Hoje nós estamos correndo o risco de um grande retrocesso. E aí eu não posso deixar de falar 2 episódios absurdos que nós ouvimos de ministros. Um foi que uma pessoa com deficiência atrapalha em uma sala de aula regular. E agora, por último, em um depoimento que o ministro da Educação ele deu, ele falou o seguinte: o adulto está com o seu celular lá e numa mesa, concorda até, mas ele fala assim, aí é cada um criando o seu próprio autismo. Para aí. Autismo não é um adjetivo. Tá entendendo? Que a comunidade autista se sentiu bastante ofendida. Isso não é questão partidária, ideológica, não. Isso é uma causa que nós defendemos e precisamos entender que uma pessoa com deficiência, o que ela tem, a deficiência que ela tem, não é um adjetivo. Tá entendendo? E aí a gente começa a ver. Aí eu fiquei pensando, imagina só, se alguém ligado no maior nível à educação tem um comportamento desse, imagine quais são as outras categorias nossas. Essas falas dele aí realmente pegaram muito Entendeu? mal, né? E deu essa repercussão. Mas voltando para a sala de recursos, a sala de recursos precisa de recursos. Humanos, principalmente. Porque o que acontece? Precisamos entender que uma pintura, um quadro, um brinquedo, eles são objetos de apoio que vão ajudar no tratamento, vão ajudar no desenvolvimento. São mecanismos. São mecanismos importantes, mas não é o principal. Porque se for para um filho ir para a escola, entrar numa sala de recursos e ficar brincando, isso ele faz na minha casa. O que ele precisa? De um aprendizado continuado. Na verdade, o que as escolas têm que... E aí começa a dificuldade, a gente está conversando cedo. Começa a dificuldade a terapeuta, a escola está interessada em estar em contato com os profissionais que assistem aquela pessoa fora do ambiente escola, dar treinamentos específicos continuado para que possa ser um processo, a terapia, o trabalho na escola, a continuidade dentro de casa. E hoje o que acontece? O filho vai para a terapia, que eu falo para acontecer isso comigo. Meu filho era tratado, meu filho era bem trabalhado e saía, poxa, rendeu muito bem hoje. Chegava a casa, encontrava quem? Pais totalmente exaustos, estressados, porque não sabe lidar com o novo, não sabe lidar com aquela situação. E aí você vai pegar pais que muitas das vezes vão no desequilíbrio deles, todo aquele ganho dentro de uma terapia que o filho teve, vai perder. Porque você pode ter reações, explosões, que simplesmente vai causar traumas àquela criança. E causando trauma àquela criança, ela vai de novo ficar inibida. Um mito que se cria hoje é que o autista, ele não se socializa. O autista não expressa sentimento. Quem disse isso? Ele expressa. Mas ele não gosta de ficar com as pessoas. Mas ele expressa sentimento do jeito dele, da forma dele. É a mesma coisa quando você está apaixonado por alguém e aquele alguém não está apaixonado por você.
Cada um se expressa de um jeito. Você não tem o que a pessoa quer, o que você vai fazer? Eu vou fazer de tudo para conquistar aquela pessoa, mas vai chegar uma hora que você vai conquistar. Então, precisa entender que existem coisas que vai ser gradativamente, mas você vai ter. Então, a gente precisa ter um trabalho macro que chegue terapia, em conjunto com escolas, em conjunto com os pais, e aí o negócio... Mas eu acho que o que resume esse nosso bloco, dessa parte, dessa conversa, foi uma frase que o senhor falou há pouco, né? Um país onde falta informação é difícil, né, você pedir inclusão ou ter inclusão. Então, tudo começa pela informação, pela educação, pelo conhecimento, pelo preparo, para depois você ter toda essa estrutura, principalmente pessoal, para você conseguir botar em prática, né? Eu falo que sem informação não há inclusão. O Omar, ele fala que como falar de inclusão em um país sem informação. É verdade. É um assunto que não é debatido. É um assunto que não é falado. Nós vamos... eu vou dar um exemplo agora, Daniel, e você estava lá, você vai ter testemunha disso, para não falar que não foi ninguém. Eu vou eximir a Rede Aurora, que mandou representantes, a difusora através da pessoa da Linda Mara, que mandou, a Terceira Via, se não me engano, não, a Terceira Via não. Acho que Folha, não, nem a Folha. Acho que só foram esses dois. Você pega e fala, você faz um evento que é pioneiro, primeira conferência municipal de apoio ao TEA. E aí você não vê os grandes jornais que publicam tantas coisas, nem sequer tem o interesse de ir lá fazer uma não pontinha sabia da matéria. Eu não sabia dessa pontinha situação da matéria. Aí você vai falar assim, poxa, como assim? Perde-se tanto tempo para falar, criticar, apedrejar. Engraçado, grandes jornais aí colocaram minha cara na capa de muita coisa aí, quando eu me posicionei em pautas que eram contrárias a determinados grupos. E aí tiveram o trabalho. Aí você faz um evento com uma amplitude, com profissionais gabaritados de campus, fora de campus, que vai trazer informação, que vai falar de inclusão. E eu participei na parte da tarde, era só assim, os tops dos tops, né? Profissionais assim, gabaritados de referência e renome. E a imprensa local não marca presença, boa parte dela. Aí noticiou sabe quando? No domingo. Porque aí eu tive o trabalho de ir lá no privado de alguns colunistas e criticar. Fui lá e critiquei. Ah, mas manda pra mim. E aí foram lá publicar. Cadê você? Aí foram lá publicar, sabe por que? Eu falei assim, engraçado. Foi um evento de utilidade pública. Que a mídia, seja escrita ou assistida, ela deveria cobrir, não no todo, mas passar essa informação para a população. Porque é algo que simplesmente que hoje a nossa população está carente, está precisando. E aí começou alguns jornais no domingo veicular o conteúdo. Por livre e espontânea pressão, não foi algo natural. Pô, eu acho isso um absurdo. Então eu acho que o grande problema... Será que não é importante? Porque não é o que vende. Entendeu? Não é o que vende. Porque hoje a população, não digo todos, mas a população, em uma boa parcela, ela compra aquilo que é polêmico, ela compra fake news, ela compra a mentira, ela prefere propagar. A dificuldade hoje é assim, Daniel, você falou algo, e aí falaram algo ao seu respeito. Todas as mídias, o WhatsApp vai circular, quando você esclarece, mostra a verdade, e a verdade é comprovada, ela não toma a mesma proporção que a mentira tomou. Porque nós também temos que mudar a nossa cultura. De ver o circo pegar fogo, né? É isso aí. As pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. Enquanto não se muda a cultura de propagar a mentira, isso aí não é só veículo de comunicação, porque os veículos de comunicação têm ampla amplitude de propagar a mentira, porque o consumidor está propagando a sua mentira. Mas quando a verdade é colocada à prova, esses mesmos consumidores, nós, população, não damos também a devida importância. Temos a facilidade de propagar a fake news, mas não temos a facilidade de propagar a verdade, porque não interessa. É a cultura, né, que se criou, infelizmente. Leon, eu vi que você fez vários projetos, você colocou lá que foram vários projetos aprovados, né? Uhum. E eu até olhei aqui um projeto muito interessante. Fala dos seus projetos aí. Eu vi um projeto aqui, só que eu acho que a lei está muito parecida com a outra. Lei 9.082. Aqui está dizendo que é uma lei que fala sobre
aposentar Consignados. os servidores. Então. E tem, mas aqui na mesma postagem, Lei 9.082, está falando sobre a Maria da Penha. Programa Rota, acho que O que acontece? teve um erro aqui no número da lei. Teve um erro aí. tá. O número é diferente. O número é diferente. Então tá bom, foi uma coisinha de postagem. Foi um erro de postagem. Então, você sabe que, né? É um Por erro de isso que eu só postagem. faço postagem na FazPost. A FazPost não erra as minhas datas nem meus números. Foi bom você falar, porque agora eu já... Eu tenho que dar um ok ao meu patrocinador, tá? Vou fazer essa correção. A FazPost é nosso patrocinador, então, olha só, faz na FazPost que isso não vai acontecer Não vai nunca acontecer com você. mais. Então, a Lei 9.082 é uma lei dos servidores públicos. Tem como falar um pouquinho sobre essa lei? Essa lei gente? interessa, né? Servidor público. Isso, servidores, gente. Então, o que acontece? O servidor público, ele foi uma lei muito debatida e que causou algumas polêmicas desnecessárias, né? Hoje o servidor, ele, de alguma forma, ele precisa, talvez, ter algum tipo de renda extra, às vezes vai buscar o consignado, né? Porém, esse consignado, ele esbarrava em inúmeras coisas. E nas dificuldades, né, naquilo que já era descontado dentro da folha salarial do servidor. Existem coisas que vocês, servidores, têm de desconto que é compulsório, facultativo, né, isso é fato. E aí o que acontece? Quando a gente vai ver a lei, e aí existe o desconto da margem, e aí, às vezes vocês tinham outros descontos que não eram compulsórios, eram facultativos, que às vezes eram descontados. Tipo indenização do servidor, salário que foi colocado a mais, recebeu algo que não deveria receber, que o servidor precisa indenizar. Se o servidor tivesse uma margem de 40% já utilizadas, esses outros valores entravam diretamente na folha. Né? Ou seja, o cara tinha 40% da folha comprometida e corria o risco de ter mais 20% da folha comprometida, ou seja, 60%. E o que foi feito? Colocar um limite, porque cada município ele é responsável por regular o seu consignado. Então colocou, qual é o limite? 40%. Então, em hipótese alguma, pode ser descontado da folha do servidor acima de 40%. Porque por mais que ele tenha uma indenização para pagar ao município, se ele alcançou os 40%, vai ter que cobrar em outro momento quando ele tiver a margem. Para não onerar o servidor, até porque a lei não permite ultrapassar o número, o valor do desconto em folhas. Então o servidor ele fica responsável, não podendo descontar em folha, ou paga um imóvel, ou o que for, né? Só que sempre vai estar dentro da margem. Então a margem foi uma forma que nós encontramos de colocar não um limite no servidor, mas colocar um limite no poder público de descontos em folhas. Entendeu? Entendi. Porque tinha servidor que estava pagando muito mais do que deveria. Aí teve até uma emenda que colocaram aí para colocar os valores compulsórios também dentro dessa margem de 40%. E aí uma coisa que a gente debateu, uma emenda que não prosperou dentro da Câmara, graças a Deus por isso, porque como você coloca o desconto compulsório dentro da folha de consignado, se vocês já pagam 27,5% de imposto, mais 14% de Previcampos. Fazendo o cálculo dá 41%, ou seja, o servidor já entra com margem negativada. E aí foi vários fatores, aí foram 4 emendas que a gente teve que lutar para derrubar dentro da casa lá, porque as emendas, a intenção era boa, mas para quem estudou a pauta, quem estudou a matéria, quem se preocupou com o conteúdo do projeto, viu que ia prejudicar o servidor. Então a gente tentou resguardar o salário do servidor. Existem muitas coisas que acontecem mesmo nessa parte aí. Os bancos, eles têm também feito uns juros, né, que eles colocam lá, só 1% de juros, não sei, ao mês. Quando você vai lá, eles fazem uma matemática que você fica numa situação... infelizmente, esses bancos não são muito responsáveis com... Bom seria se a gente não precisasse pegar empréstimo, mas no mundo que a gente está vivendo... Na atual conjuntura não tá fácil para ninguém. Então, e a lei, e essa outra lei da Maria da Penha? Fala um pouquinho para a gente dessa
Isso é legal, porque ele, apesar de ter uma bandeira, de ter uma plataforma, ele continuou também atuando para toda a O sociedade. que é a Rota Maria da Penha, gente? Conta para nós. Então, na verdade, hoje a gente tem o projeto chamado Patrulha Maria da Penha, que é a nível estadual. Nós tínhamos apresentado um projeto, na época, até então, o deputado João Peixoto, que era um projeto a nível estadual. Foi feito por mim, pelo Diego, que é meu advogado, e a Larissa Dias. Nós apresentamos na época e não foi levado em frente, não pelo deputado, porque ele pensou que tinham protocolado na época e quem trabalhava com ele na época não protocolou. E aí, graças a Deus, o TJ, né, ele colocou a Patrulha Maria da Penha. E o projeto que nós havíamos apresentado em 2018 ao Estado era um projeto que trabalhava em conjunto município e trabalhava Estado. Porque eu entendo o seguinte, para que todo um projeto amplo como a nível nacional, ele precisa ter um trabalho em conjunto dos três poderes. Três poderes que eu falo o quê? Federal, estadual e municipal. Né? Quando você joga somente para cima do outro, você precisa entender que a sua cidade não pode estar resguardada. E aí a gente apresentou esse projeto aí para que o município, né, apresente e trabalhe também em conjunto com a Guarda Municipal, envolvendo a Guarda Municipal, envolvendo a Saúde Pública, envolvendo a Subsecretaria de Direito da Mulher, né, que é a Josiane do Morumbi, que hoje é responsável, né, para que a gente possa oferecer de fato uma proteção. Inclusive, nesse momento está inaugurando lá o centro, né? Vai ser 18 horas, amanhã, dia 22. 22? No caso hoje. Hoje é 22? Hoje é verdade. Nesse momento. Nesse momento está acontecendo. Né? Isso é um marco hoje, do município. E é uma coisa 22, muito importante. Dia 22. É uma coisa muito importante, né? E a patrulha, essa rota aí faz o quê? Ela ajuda em quê? Na verdade, ela tem o objetivo de estar trabalhando na Guarda Municipal, uma viatura da Guarda Municipal voltada para que possa o trabalho andar de forma efetiva, junto com a Polícia Militar, porque hoje a gente deixa só para a Polícia Militar. Mas a Prefeitura, o município pode ajudar com psicólogos, o município pode ajudar com cursos e capacitação das mulheres, porque o grande problema hoje, Daniela, você que é mulher, você vai entender que muitas mulheres têm medo de largar o marido, não é por causa só da violência, não. É por causa da dependência financeira. Quantas mulheres casam, você trabalha, mas quantas mulheres deixaram de trabalhar é complicado. O Daniel. Cria-se essa dependência. Essa dependência. E aí o município precisa criar mecanismo este que o governo federal já tem. E aí é trazer para o município, para preparar essa mulher, dando independência financeira a ela, para que ela possa exercer uma função, capacitando para que ela possa ter a sua própria renda, e as coisas começam mudando. Então, na verdade, não é somente você se preocupar em resguardar a mulher da violência, que isso é de extrema importância, mas você também precisa oferecer mecanismo para que ela possa ter uma independência financeira. E isso aí o município de Campos, se Deus quiser, vai começar... Esse círculo da violência, né, as pessoas às vezes não entendem que a mulher, ela apanha, é ameaçada e ela vai embora para se defender, para ela não morrer. E ela retorna porque ela não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir, porque aí entra aquela questão também, não tem uma rede de apoio, talvez também não sabe qual, o ambiente familiar que ela saiu, como que era, se a aceitação, você vai ter uma aceitação, e aí aquela mulher coloca a sua vida em risco, né? E aí a gente vê justamente os poderes, muitas das vezes omissos. Não poderia deixar de parabenizar o nosso município pela subsecretaria que está sendo inaugurada, que através da Josiane Morumbi e a sua equipe competente, vai fazer um bom trabalho, né? Então, acho inclusive que a Gabi Schott esteve aqui, que ela é a psicóloga da equipe, né? Ela é psicóloga da equipe e psicólogo é algo, nesse momento da violência contra a mulher, algo assim, é a base para ela continuar a fazer qualquer coisa. Né? Tá viva, agora a parte psicológica ela é muito atingida, né? E a Gabriela deu um banho aqui, deu uma aula pra gente como funciona essa parte psicológica da violência contra a mulher. Então, um ambiente, um local, como essa
que está sendo inaugurado hoje, que a mulher vítima de violência, ela vai ser abrigada, ela vai ser abraçada e ela vai ter uma equipe multidisciplinar que vai estar avaliando, vai estar estudando o caso, vai estar conduzindo a situação. Porque nesse momento você não precisa daquela vizinha que fala, vai embora, ou que não se larga, não, né? Não, você precisa de pessoas qualificadas nesse momento, porque você está fragilizado. Né? Precisa da assistência social, precisa da psicóloga, precisa dessa parte de pessoas que vão olhar para você de forma profissional e não vai te julgar, que é o mais importante, gente. É muito fácil falar assim, não tem vergonha na cara. É muito fácil. Né? E aí eu falo para... Gente, para se meter não falta, né? E eu falo para toda a população, não seja um agressor de forma indireta. Porque esse ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que se meter sim. Se meter colher, denuncie e fale. Hoje a gente vive num mundo tão maluco. Só para fazer uma observação aqui, o pessoal nosso está ligado na transmissão do programa. A Rota Maria da Penha, ela é o projeto de lei 9.082. O pessoal mandou agora para mim aqui, para corrigir. E o do consignado é 9.087. Aí, gente, tá bom? 9.087 e 9.082. Isso aí. Esclarecido aí. E aí o que acontece? Hoje a nossa população está tão avessa que é impressionante. Você está vendo um carro pegando fogo, você está vendo alguém quase agredindo, não denuncia. Na rua, em vez de socorrer alguém, a pessoa não deixa de filmar. Gente, ela não pode perder o episódio. A filmagem da mulher sendo espancada pelo marido, eu fico impressionada. Se fosse sua mãe, sua filha, sua irmã, num acidente será também, que você gostaria? É foto, é vídeo, é um negócio... É muito complicado. Desumano, uma falta de empatia. Eu sou cirurgiã dentista também. Uma utilidade. Ela é demais. Eu já falo, tem hora que eu falo até sem graça, porque eu já sei que vou falar isso. E o que acontece? O agressor, ele tem uma predominância a machucar bem o rosto da mulher. Que ele quer acabar com a mulher, ele quer acabar com a imagem dela, ele quer destruir a feminilidade e a beleza, né? E aonde que mais agride? A boca e os dentes. Então, muitas vezes, eu tive que reconstruir dentes que foram avulsionados, que foram quebrados, fraturados de forma cruel por esses homens. E, inclusive, eu fiz até uma vez um trabalho com a MUNF, Associação das Mulheres do Norte e Noroeste Fluminense. Fizemos até uma postagem dizendo que a gente pode vir, né, até nós, né, que a gente ia estar conduzindo, porque lá tem várias mulheres que ajudam. E eu também, inclusive, essas mulheres procurar a gente para a gente tentar ajudar em alguma coisa. Eu tive pacientes que o marido quebrou a prótese, a dentadura, né? Para ela não sair mais de casa, porque ela não ia sorrir. Então, olha só. E eu já vi muitos dentes fraturados para ela não sorrir mais, para ela não ter vergonha e ficar dentro de casa e não ter autoestima. E isso é muito sério, quando acontece. E nós, profissionais da saúde, nós temos responsabilidade, sim, quando aparece esse tipo de paciente, né, que vem até nós sendo vítimas de violência. E isso não tem classe social baixa. E tive pessoas que chegaram, sentaram na minha cadeira, bem machucada, e não foi por nenhum homem ignorante, de forma... e nem um assalariado, não. Foram pessoas que podemos dizer poderosos, né? Pessoas que têm dinheiro, que têm poder e que ainda assim, nas quatro paredes, conseguem
violentar suas esposas. Esse tipo de mulheres fica complicado elas denunciarem seus maridos, né? Porque a fama, né? O conhecimento deles, por eles serem pessoas que vivem no meio político, que vivem no meio de classes sociais mais elevadas, né? São juízes, né? Amigos do rei. Amigos do rei. Então, agora, essa parte de rota, ela inclui todo mundo, né? Inclui toda... A ideia é justamente dar a proteção devida. O que a gente precisa entender que a violência ela vai muito além do que um ato físico. Né? A gente tem aí hoje de repercussão a nível nacional a ação do Caboclo, da CBF. Né? E eu me surpreendo quando você vê a matéria, vê a reportagem e fala que foi feito acordo, né, para que ele não fosse denunciado por isso e por aquilo. E aí eu fico assim, poxa, é por isso que a impunidade, ela continua. Entendeu? Porque se você dá margem para o camarada que está sendo denunciado, o camarada que tem provas concretas, gravação de áudios, que o camarada ele está assediando uma mulher, e você ainda dá mecanismo a ele, para ele não ser... A lei é parcial, ela não é para todos de forma igualitária. Isso aí, tá entendendo? Então a gente quer mudar esse quadro de violência da mulher? Não quer mudar. Mais um exemplo positivo é o DJ. Amenizar. DJ Ives que está preso. Então, tá preso. Também tem exemplos que mostram que nem tudo está perdido. Sim. Também. Mas aí que entra aquela questão, a classe. O DJ, eu não sei qual é a coisa, deve ser muito famoso. Né? Ele era muito. Mas é quando você vai num camarada de um grande executivo aí, sim, você vai ver que o tratamento Venego do Borel. É diferente. E até que ponto? Porque ele agrediu a mulher, ele bateu na mulher. Mas em compensação, o caboclo, ele assediou e ele feriu, agrediu aquela mulher emocionalmente. Ele pode não ter levantado um dedo, não pode ter tocado nela, mas com as suas atitudes, com as suas palavras, por isso que é assédio. Ele agrediu, ele feriu, ele machucou e deixou sequelas naquela secretária que ela teve que pedir licença para se tratar. Tá entendendo? Então a gente precisa entender o que realmente a lei está protegendo, quem que a lei está protegendo de fato. Entendeu? É lógico, a gente teve um ganho extraordinário com a Lei Maria da Penha. Ela inibiu muitas coisas, mas ainda precisamos avançar ainda mais para que isso possa ser mais eficaz. Beleza. Antes da gente mudar a pauta e começar falando de política, falando da Câmara, falando, né, do que acontece lá na Câmara, vamos aqui, o Dani já falou da Faz Post, agência de mídia digital, você que precisa aí de postagens, edição de vídeos e todo esse trabalho, a Faz Post faz para você. E hoje, Dani, vamos aqui, depois da Faz Post, a gente tem que falar, Dani tá com frio, né? Eu sou calorento, ela é frienta. É que eu tenho uma alergia, eu abaixo eu vou começar a tossir. Aí vão achar que eu tô com Covid, não. Pessoas alérgicas, o vento, eu nariz, sou alérgico, mas sinto calor coisas. Também. Então, tem que fazer não. Mas eu já vou ligar. Dani, olha, Brownie, Dona Neide, você já tá aí com o seu de café, clássico. E o vereador também já tem aqui. Vereador, isso aqui é uma lembrança, olha, do nosso podcast. Do brigadeiro, para você, em parceria aí com o Brown e Dona Neide. Esse vai pra família toda. Essa aí dá pra dividir. Galera, se quiser degustar aí, ó. Temos aqui também. Só minha esposa aqui já vai tudo. Traça. Já traça. Brown e Dona Neide, você encontra ele, tá bom, nos melhores bares e restaurantes aqui de Campos. Você pode também encomendar o seu aí para sua festa, para o seu evento. O WhatsApp é o 999439777, brownie.donaneide. Você vai falar com o Henrique, ele também faz as vendas à noite aí pela cidade. O cara é diferenciado, empreendedor nato. E você vai encontrar a nossa marca, a nossa logo Dane-se Podcast. Isso também é legal para os restaurantes e bares que se interessarem. Ele também faz essa parceria de colocar a logo do estabelecimento no Brownie, igual ele fez aqui pra gente, olha. Dane-se Podcast personalizado. Tá bom? Seu assessor lá, acho que você tá querendo lá o Brownie, mas vai dividir lá com ele também. Tá de olho lá. Então, Dani, e vamos aqui fazer, enquanto a gente vai degustando aqui o Brownie, vou pedir pro nosso amigo ali da produção rodar pra gente aí o Arnoldo Caetano e também a Concha Ferro. Bota aí, por favor. Faz Post, agência de mídia digital.
e Consultório Odontológico Doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 99604 7483. Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Faz Porsche, agência de... Pois é, aproveitamos aí o intervalo para poder degustar o Brown da Dona Neide, maravilhoso. Mais uma vez o WhatsApp para você, ó, 999439777. Gostaria de falar com vocês que tem seu empreendimento, né? Não sei com que você gosta, você trabalha, mas se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, né? Procure a gente no Dantes Podcast, o Daniel, e nós vamos colocar sua marca aqui com a gente, tá bom? Igual a Construferro, que também toda semana deixa um recado aqui, ó. A Construferro hoje mandou pra gente aí, ó, chapa galvanizada, que é extremamente versátil, possui alta qualidade em razão de processo de galvanização do aço, garantindo a ela proteção contra efeitos corrosivos e maior resistência e durabilidade. Ela pode ser aplicada na construção de escadas, passarelas, pontes e plataformas internas ou externas, portões e fechamentos, sendo um dos materiais mais indicados para receber pintura. Na rede Construferro você encontra as chapas 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 28 com medidas entre 2 por 1, 2 por 1,20 e 3 por 1,5. Você encontra a chapa galvanizada em toda a rede Construferro, tanto na loja daqui de Campos, tanto na de São Francisco e também na de Guarapari, lá no Espírito Santo. Temos também com a gente a construtora Vale. Você que quer sair do aluguel, quer realizar o sonho da casa própria, melhor que sonhar é você sonhar e ter uma equipe que te ajuda a realizar. Você vai pagar aí as parcelas de apenas R$ 490 por mês. É menos que um aluguel, porque o aluguel hoje a gente sabe que está bem caro e é de 600 para lá. É bom saber que você terminou de pagar e é seu, né? E as casas ficam prontas rapidamente. E quando você fica 10 anos no aluguel, que dinheiro nunca mais volta para você. E aí o pessoal pode falar, mas aí eu estou no aluguel, vou pagar casa e aluguel? É por um curto período, porque as casas da Vale ficam prontas muito rápido. 3 meses, não é isso? Isso aí. No máximo, tem uns que terminam antes. Então vai lá no Instagram, @construtoravale, siga lá e você vai poder realizar o seu sonho da casa própria com parcelas aí que cabem
no seu orçamento, tá bom? E você que é de Guarulhos e quer construir ou reformar, temos a Casa Ferdal Materiais para Construção, tudo, materiais elétricos, hidráulicos e brutos, Antônio de Castro, número 24, ali em Guarulhos, tá bom? Vá lá e também siga o Instagram, @Casa Ferdal. E por fim, você que está precisando aí de uma dentista, acupunturista de competência, é só entrar em contato com ela, Daniele Pedra. Certo, doutora? Certinho, gente. Estamos aqui com um trabalho legal lá no consultório. E você que quer fazer seu clareamento dental e ainda não conseguiu, me procure no WhatsApp ou no Instagram, né? Ou no Facebook. A hora que eu vejo, eu respondo, gente. Não tenho horários. É só você colocar lá. Mas vai ser respondido. Vai ser respondido assim que eu ver. E eu vou estar agendando a sua consulta, né? Porque clareamento, Dani, as pessoas ficam achando que a gente pode dar o preço. Quanto que é o clareamento? Né? É difícil, porque você precisa saber qual o tipo de produto. Cada caso é um caso. Qual a concentração, quantas sessões, para dar um valor. Então, tudo isso é muito sério. Clareamento é uma coisa séria, isso tem que ser feito por um profissional especializado nesse assunto. Então, fica a dica. Qual o número? DDD 22 998 40 5611. Facinho, anotou? Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com o vereador Leão Gomes aqui no Danis Podcast. Inclusive, siga lá, @Danis Podcast no Instagram, que todos os cortes são disponibilizados lá durante a semana. E também estamos no Spotify. Depois, todo o nosso conteúdo fica lá disponível em áudio, tá bom? Para você para quem viaja, está na academia, quer só ouvir, não tem como ver, temos também lá no Spotify. Vereador Leão Gomes, vamos falar agora de política. O senhor já disse aí que algumas polêmicas acontecem, os jornais gostam dessa pressão toda, porque mesmo o senhor sendo de um partido que é de oposição, o senhor é da situação do governo, né? É bom deixar claro, né, que eu desde o meu primeiro dia, ou desde quando eu soube que eu estava como vereador, eu nunca escondi que eu jamais iria me opor só por opor. Se é a oposição que vai encontrar só erros, nunca vai encontrar falhas, também não vai apontar os problemas. Eu aponto, como já dentro em sessões eu já apontei, mas também sempre exaltei quando o trabalho está sendo bem feito, e é o trabalho que está sendo feito. É o trabalho que está sendo feito hoje do atual prefeito Vladimir Garotinho. Nós estamos vivendo uma situação que a nossa cidade ela precisa de união. E aí, quando você vê as pessoas falando das questões relacionadas às dificuldades encontradas, e são muitas dificuldades que nós temos, como eu tenho falado, existem muitas coisas que ainda precisam ser mudadas, mas também as pessoas não podem dizer que não está mudando. Né? Não, verdade. Que não está mudando. E como já foi falado, em qual mundo vocês estão vivendo para falar que Campos está mudando? O governo Vladimir Garotinho tem trabalhado em prol da população. Já foram abertas 6 UBS, né? Vai para a 7ª agora. A gente do que estava. A gente está vendo a questão da limpeza da cidade está melhorando, tem muito a melhorar ainda. A questão de iluminação pública está melhorando, tem muito a melhorar ainda, mas está melhorando. Né? Os hospitais, Ferreira Machado e HGG, hoje a gente já não tem mais pessoas dentro nos corredores, que você vai ver lá no HGG, por exemplo, foram feitas 2 salas, foram preparadas para tirar as pessoas, mas com dignidade também. Né? Então hoje as pessoas, essa questão de situação, de oposição, de partido A, de partido B, eu sou do PDT, tá? Mas minha bandeira é o benefício de Campos. Né? Eu luto pela cidade de Campos. Então o que eu faço hoje, não faço porque eu estou tendo ou eu venha ter um dia ou que eu queira ter algum tipo de benefício. O que eu faço hoje, meu posicionamento hoje é justamente naquilo que eu acredito. Olha só, vamos falar da HGG. Você tocou aí. Eu vi um vídeo de uma senhora muito triste, que o marido dela, ele chegou, ele não estava com uma crise renal, ele estava muito mal,
e desmaiando e não conseguia se ficar em pé. Todo mundo sabe que homem com crise renal é muito ruim, né? E não deixaram ele ficar, não deram uma cadeira de rodas, mandaram ele sair do corredor de lá, porque eles não podiam ficar ali no corredor. Ela pegou o marido, botou dentro de um carro, esperou atendimento dentro de um carro, mas o local, né, que ela estava foi um guarda municipal lá para multá-los. Então ela ficou com o marido desmaiando, gritando de dor, não podia ficar no corredor, dentro de um carro, sol quente, foi multada, né? E no outro dia, uma foto linda, estampada. Não tem ninguém nos corredores. Por quê? Porque estão no carro queimando, torrando, morrendo, sem atendimento. Será que essa é fake news? Não, não é fake news, não. Em relação aos corredores do hospital? É do HGG. Do HGG? Estou falando do HGG. Então, especificado. Eu não estou falando dos hospitais, somente HGG. Isso foi o que o vídeo mostrou. Não é fake news. Se você for lá, você vai ver, né? E aí eu posso dizer, se uma denúncia grave dessa foi colocada, certamente elas estão sendo apuradas. Inclusive, eu vou procurar esse vídeo. Se tiver, eu peço para que você me mande. Mundo Político. WhatsApp. WhatsApp Mundo Político. Para que a gente possa... Notícia fresquinha. Para que a gente possa verificar, e ver o que aconteceu, os fatos. O vídeo está dizendo, eu realmente não vi esse vídeo, então estou acreditando na tua palavra nesse momento, porque eu ainda não vi o vídeo, sim, né? E existem os problemas, como eu falei. Se ela é uma atriz... Não, né? A gente não pode e está falando, e está fazendo um fake news para... contra o político, contra o nosso prefeito. Foi o que eu falei, Daniele. Nós estamos vindo de uma situação, isso não é lógico que o governo passado piorou muito, nós estamos vendo uma situação de anos na saúde pública. E a gente sabe que as mudanças, elas irão acontecer gradativamente e existem coisas pontuais que precisam acontecer, principalmente também a capacitação de muitos profissionais na questão de empatia, saber lidar com o público, falar com o público, saber entender a dor, a necessidade. É o que eu falei. Todo o processo, ele trabalha em conjunto. Não é somente a partir do momento que você tira as pessoas do corredor, não é para mostrar algo que não é real, porque eu fui no HGG, e foi até no final de semana, né? Fui no HGG. Agora, senhor vereador, você tem que ir no corredor e nos estacionamentos. Para ver se tem alguém morrendo dentro de um carro lá. Não. No dia que eu fui, não tinha. No dia que eu fui, eu não tinha. E se essa denúncia ela for comprovada, é óbvio, né? E tem o vídeo, e eu vou ver esse vídeo, eu realmente não vi o vídeo, então eu estaria mentindo se eu falar que eu vi que eu não vi o vídeo. A gente precisa buscar explicações, porque isso não deveria ser algo normal para acontecer. O vídeo é estarrecedor. Entendeu? Mas hoje em dia, é tanta fake news... Né? A gente não sabe, não conhece a pessoa, eu não conheço, tá, gente? Não sei a procedência. Eu vi no grupo de WhatsApp, Mundo Político, né? E fiquei estarrecida na hora também. Fui a favor da mulher, achei aquilo um absurdo, né? E fiquei muito triste. É um absurdo. Fiquei muito triste de um ser humano passar por isso, nem um cachorro. Se isso aconteceu, é um absurdo. A gente deve tratar assim, nem um animal. E é irracional, a gente deve ser tratado assim. Imagina um ser humano como esse senhor foi tratado. E aí entra aquele negócio, estar hoje na base do governo não quer dizer que o próprio prefeito, ou os vereadores, ou os secretários são coniventes com essas coisas. Então são assuntos que nós temos que averiguar, que nós temos que buscar informações e encontrar soluções para essas coisas. Em 2016, minha avó caiu de cabeça no banheiro. E abriu uma cabeça, machucou muito. Eu fiquei com ela no Ferreira Machado. Trouxeram uma maca dura de ferro. Ela colocou a cabeça toda machucada naquela maca dura de ferro. Colocaram ela numa enfermaria feminina. A enfermaria não tinha chuveiro, tinha uma vassoura segurando a porta, tinha aquele negocinho de urinar, eu esqueci o nome daquilo, embaixo para você lavar a mão e cair ali dentro, porque estava sem luz interruptor.
nenhum barraco na pior comunidade vive assim, nessa situação. E eu fiquei a madrugada. Gente, eu não estou brincando. Eu fiquei a madrugada matando barata, tirando a barata de cima da minha avó e das pessoas que estavam ali. As baratas, elas voavam para cima da gente. Elas saíam da enfermaria de um buraco, não sei de onde, mas eu acho que eu matei aí umas 20 baratas. E foi uma noite de terror, porque as baratas subiam nas pessoas. Eu não tinha coragem de matar só o que estava vencendo a minha avó, mas outra. Aí eu paro, penso, um hospital, que é a nossa referência. Tratar o ser humano assim, um ambiente que tinha que ser de extrema higiene, sermos atacados por baratas. Isso foi em 2016, não foi no governo do Vladimir. E eu fiquei muito apavorada. E toda vez que ela se machuca e acontece alguma coisa, a gente tem que ir para lá, eu fico traumatizada. É o que eu falo. O caos na saúde pública vem já de anos, né? Sim, sim. Eu posso falar pelo que eu já vivi essa realidade, né? E eu posso falar pelo que hoje está acontecendo. É o que eu falei. Tem que mudar muita coisa? Tem que mudar. Existem melhorias a serem feitas, postos a serem recuperados. O Hospital HGG Ferreira Machado precisam de obras. Precisam. Inclusive, o HGG vai começar agora no final do ano. Precisa, isso é fato. Mas o que eu falo, eu não estou falando que hoje é o perfeito. Não é o que a gente espera. Mas também as pessoas não podem dizer que não pode mudar. Você vê que Campos que não mudou nada. Abriu o restaurante popular, sim, abriu o centro de referência da mulher, está abrindo novos postos. Tem coisas boas acontecendo. Vilas Olímpicas recuperadas. Que com muita dificuldade, o emprego está abrindo portas hoje na nossa cidade. Então, o dinheiro está entrando. Aí algumas pessoas querem criticar porque o Vladimir também está coisa, porque o Rhodes está entrando. Que culpa que o cara tem que o Rhodes agora está funcionando? Não é ele que vai lá furar o pré-sal e tirar o petróleo, não. Que bom, né? Que bom. As pessoas vêm vibrar com essas coisas. As pessoas vêm vibrar com isso. As pessoas querem criticar porque muita coisa está fazendo em parceria com o governo do estado. Pô, mas o cara é governador do estado. Isso só mostra que a gestão anterior não estava tão eficaz como a gestão atual, estava indo buscar o dinheiro onde tinha. Então, hoje eu estar como base do governo, independentemente de opinião de pessoas alheias. Eu sei das minhas convicções. E eu estou muito consciente de cada passo que eu estou tomando, de cada atitude que eu estou dando. O importante é que o dinheiro está entrando e está sendo resolvido o processo, sendo aplicado, né? Vereador, agora botando um pouquinho de lenha na fogueira, e como é a sua relação atual com o presidente do seu partido regional aí? Ô Daniel, vou ser assim, bem breve, né? Porque aquilo que não te faz crescer, não é bom você se envolver muito, né? O que acontece? Eu conheci o presidente do meu partido foi ano passado, dia 2 de abril de 2020. Me filiei ao partido, de fato, no dia 4 de abril de 2020. Tive um contato um pouco mais intenso no começo da minha filiação, mais para o final, durante a campanha, pouco. Via mais nas carreatas. Depois que eu ganhei a campanha, a minha eleição, eu continuei ajudando na campanha do Executivo, né? E eu não tenho problema de falar isso. Fui um crítico da família Garotinho, e isso eu já conversei com o Vladimir, porque como um cidadão comum, tudo que eu conhecia da família Garotinho, independentemente dos erros e acertos, era o que a mídia me passava, né? Então, hoje eu conheço um pouco mais do Vladimir, da parte humana que eles têm. E aí, depois da eleição, eu tive um contato de novo em dia 23 de dezembro com o presidente do meu partido, aonde nos foi direcionado a estar votando, é isso que eu quero deixar bem claro, foi direcionado a estar votando para a presidência da mesa, que é o atual presidente, o vereador Fábio Ribeiro, né? Foi uma reunião que não foi com os 3 vereadores, mas cada horário com um vereador, e foi falada essa orientação para a gente.
A partir do momento que eu voto com o presidente da mesa, eu não posso depois, no dia 1º, votar a favor da mesa e no dia 2 me declarar oposição. Porque seria hipocrisia da minha parte. O que aconteceu para eu virar oposição? Se eu apoio a base do governo para ter a presidência da mesa e depois eu vou ser hipócrita e falar que eu sou uma oposição apenas por ser? E essa foi a recomendação? De quê? No dia seguinte, logo depois você... Não, porque hoje o direcionamento, vamos dizer assim, se tem direcionamento, porque eu tive um contato por mensagem, foi em janeiro e depois nunca mais. Eu, Leon, nunca mais fui... mas ele fica falando, né, que vai tirar falar, o partido. É o que eu tô falando, falar, o Daniel, é uma coisa. Falar que orientou, teve reunião... Eu não sou convidado para reunião. Eu não sou convidado. Então, eu respeito, mas eu também gostaria que as pessoas respeitassem o meu posicionamento. O que eu tenho ferido do Estatuto? Entendeu? Os meus posicionamentos estão ferindo o quê? E eu não sei o que eu estou ferindo. Né? Então, como eu falei, vai ter coisas que eu preciso entender, e eu entendo que o mandato meu, ele é participativo com o meu partido, mas também o meu mandato ele tem que ser uma coisa bem clara. Se eu tiver... Já parou para pensar um político que é eleito por um partido somente fazer e agir conforme o partido manda e orienta? Sem você ter direito de se posicionar? Sem você poder fazer algo de acordo com as suas convicções? Mas acaba que no Brasil... Não é assim. A lei não é assim. Não, sim, mas na maioria das vezes a conduta é. Aí o que acontece? O que eu sigo? É a lei em si... ou somente aquilo que as pessoas querem fazer acreditar. Uma coisa é você não ferir o estatuto do partido, mas nós precisamos entender que assim como o partido te deu a sigla para você vir, você também colocou o voto no partido. Então, o mandato, ele é em conjunto. Ou seja, tem que ambos se posicionar. Entendeu? Mas a lei diz que é mandato do partido. Não. Não? É em conjunto? Olha, até porque o que é? O mandato é do partido? Entre aspas. O mandato do partido porque é a sigla do partido, concordo com isso, né? Mas só porque você fez alguma coisa, eles podem tirar você? Isso pode ser feito? Não, mas se o mandato fosse do partido, eu acho que você, no decorrer, pode trocar de partido, não pode? Não. Com 6 meses antes da eleição. Eu só posso... não posso depois trocar da partido. Eleição, ele é o partido. 6 meses antes da próxima eleição de 2024. Mas isso é legislativo, né? Não. O executivo, o prefeito, o presidente e o governador, eles podem trocar a qualquer momento. Ah, sim. Perfeito. Né? Outros não. Então, o que acontece? Para e pensa, gente. É só uma questão de lógica. Se você não tem direito de opinar, se você não tem direito de votar de acordo com as convicções, porque você ganhou por um partido, ou seja, deixa a cadeira vazia e deixa vir as orientações e o partido próprio então, vota. Eu não tô desobedecendo, eu não estou passando por cima de ninguém. Eu só quero que entendam que até porque, como eu tenho você direito disse, à voz. boa parte desses encontros e reuniões você sequer participou. Não, eu posso afirmar que no ano de 2021 eu não me lembro de ter sentado e recebido algum convite para estar em qualquer ambiente com a presidência do partido. Eu não recebi. Então eu posso afirmar isso. Não tenho nada contra o presidente do partido, não. Eu acho que cada um se posiciona e fala aquilo que quer. Né? Eu acho que só nem eu e nem nenhum outro lado pode faltar com a verdade. Eu acho que a verdade tem que ser a pauta da nossa vida. Mesmo porque o seu partido, e o candidato Caio, né? Caio, do partido PDT. E é o presidente. Que é o presidente atual? É dele que nós estamos falando. Ele está processando o atual prefeito, tentando caçá-lo, né? De fake news. Ele alega, pelo que eu li, que devido fake news nos últimos dias das eleições, que dizia que ele e o ex-prefeito, que não estava muito bom nas pesquisas, estavam juntos, e por conta disso ele perdeu por muito pouco. Não perdeu por, né? Não foi tão expressiva a perda. Essa parte judicial eu vou deixar que a justiça fale. É uma coisa, uma briga. Fica complicado o seu partido processar o prefeito e você fica no meio do fogo cruzado? Eu acho assim... Você está no meio do fogo cruzado. Na verdade, quem eu acho que está processando é o candidato, né?
E aí eu não que sei... é o presidente do seu partido. Não, mas aí é um exemplo. Como eu falei, cada indivíduo responde pelas suas ações. CPF, CNPJ. Responde pelas suas ações. É uma questão que eu não me meto, né? Eu não me meto. Como eu falei, eu estou muito focado no que eu tenho que fazer, e a prova está disso 8 meses de mandato, 7 projetos aprovados, sancionados, mais de 13 projetos apresentados na casa, audiência pública, vai ter mais uma audiência pública agora voltada para a pessoa, para a rede de apoio e acolhimento às famílias. Ou seja, você está trabalhando muito, Vamos né? ter mais uma audiência pública junto com o presidente da Comissão da Mulher, que é o Marquinhos do Transporte, falando sobre a violência da mulher. Então eu estou preocupado com o meu trabalho. Eu acho que tem coisa por menores que eu não devo nem me preocupar. Eu tenho que focar. Então, hoje, independentemente, eu só me pergunto se as brigas ou as discussões que são colocadas em pautas, elas são discussões em prol da população ou são discussões familiares, né? Então, eu acho que o que nós precisamos entender é que Campos não é de família. Campos é do povo campista. Eu acho que, pelo menos... essa maturidade todos nós temos que ter. Então, todas as vezes que eu fui chamado para conversar, eu vou conversar sem problema. Eu sou grato ao Caio Viana pela abertura que me deu, pelo espaço que me deu em relação à vaga que me deu do partido. Eu não posso ser injusto com isso, né? Separar as coisas, né? Essa gratidão eu vou ter, sim. Porém, eu gostaria de deixar bem claro, né? Nós temos que andar em conformidade, né? Eu acho que não pode ser oneroso só para um lado. Então, se você é vereador, se você é deputado e você apenas é o copia e cola, você não precisa estar sentado numa cadeira. Que pegue, elege ou faz as siglas, e as siglas elas decidem o que vai acontecer. Entendeu? Então, eu gostaria que alguém apontasse um posicionamento meu que tenha ferido qualquer tipo de coisa que possa ter, de fato, não o que dizem, a imagem que vendem ou a imagem que passa, de fato, ter ido contra a população. Vereador, estamos aqui na reta final do nosso bate-papo. Você ingressou na carreira política, já pretende aí alcançar voos mais altos ou ainda é cedo para falar disso? Então, Daniel, eu acho que na nossa vida nós temos que sempre olhar para frente e nos impulsionarmos, mas também temos que ser maduros e responsáveis, né? Um exemplo, quando alguém fala assim, poxa, você poderia colocar seu nome como deputado estadual. Eu parei, mas como assim? Meu primeiro mandato de vereador, nem o que eu prometi como vereador eu consegui cumprir ainda. Então, como que hoje eu vou colocar o meu nome para como deputado estadual se eu ainda não executei aquilo que eu devo fazer como vereador dentro da minha cidade? Então, eu preciso primeiro ter um mandato de excelência como vereador, buscar sim uma reeleição, esse é meu objetivo, e não vou dizer para você que eu não pretendo em 2026, se Deus permitir e se as coisas andarem e se eu fizer aquilo que eu devo fazer como vereador, vir como deputado. Eu acho que é uma questão, só que algo em amadurecimento. E tudo ao seu tempo. Eu não posso dar um passo maior do que minha perna. Hoje eu estou lutando por uma causa que ainda não concretizou dentro da minha cidade. Então eu preciso fazer desse mandato de 4 anos um mandato de excelência e lutar pela causa. Depois a gente pensa, mas certamente quem entra na vida pública, quem entra na política e consegue alcançar o primeiro mandato, eu não tenho dúvida que pensa alcançar voos mais altos. Mas hoje, de acordo com também, hoje tudo é grupo. Então a gente precisa estar pensando sempre em um todo. O que o grupo pensa que possa ser feito para o bem da cidade, de que forma a gente pode trabalhar. E só que nesse mandato, nem se me oferecesse, nem se bancasse a minha campanha, eu viria em 2022. Muito bom posicionamento. Acho interessante. Também achei. Para a gente fechar, pode falar da novidade? Pode falar. Pode falar? Pode falar. Em primeira mão aqui? Eu não sei. Pode, então? Eu não sei o que não pode. Eu nem sei que novidade. Pode falar, eu respondo tudo. Daqui? Não. Ah, pode. Pode. Então, em primeira mão, Eu não acho. tô sabendo, tô de boa aqui, tô de boa. Então, ó, o Leon vai ser nosso colega de emissora. Vai ter um programa isso aqui. Aí, vamos começar um Gente, seja bem-vindo! Em primeira mão, exclusivo. Bom e exclusivo. Tá vendo, fala aí, gente? Desse novo programa, quando que vai ser, quando que vai estrear, fala pra gente. Então, eu acredito que a gente comece no começo do mês, não sei se na semana que vem já consegue, mas no começo do mês, na primeira semana, provavelmente a gente já vai começar. O objetivo... Fala o horário. O objetivo,
A princípio de 8 às 9 na segunda-feira. Só vou confirmar o horário, mas é de 8 às 9 na segunda-feira. Da manhã? Não, noite. Noite. Porque tinha o programa, se não me engano, a Câmara Aberta tava Isso. coisa. Aí, como a Câmara saiu com o programa aqui, deixou vago esse horário. E o objetivo nosso é nós debatermos assuntos importantes, falar com os secretários que hoje estão na pasta, falar do assunto de inclusão de forma mais incisiva, mais efetiva, trazer questões que possam agregar para que o executivo possa continuar desenvolvendo um bom trabalho, a gente tratar de assuntos de extrema importância, falar do nosso mandato, acima de tudo. O objetivo do programa não é estar aqui para fazer volume, mas para que a gente possa trazer pautas que possam ser pautas produtivas. Pautas que possam agregar valores, que possam trazer mudanças na nossa sociedade. Então, eu acredito que vai ser muito bom. E aí, vai ser um programa que a gente vai trazer muitas informações sobre a questão de inclusão. Gente, fica a dica. Segunda-feira, de 20 a 21 horas. Leon Gomes falando aí, tudo sobre as coisas que estão acontecendo aí em Campos Goytacazes. E seja bem-vindo. Obrigado. Vai ser... E, vereador, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que é uma correria, você aí no mandato trabalhando, sempre correndo, mas aceitou nosso convite. A gente já tem um bom contato com o vereador, ele sempre nos atende, desde o Se Liga Show, que a gente fazia por Skype. Verdade. Né, lá na parte mais grave da pandemia, e hoje aqui presencial a gente pôde bater esse papo aqui com o vereador, papo muito proveitoso, muito obrigado. Muito bom, foi muito bom o podcast. Ao longo desse período ele se mostra que realmente ele é da comunicação, ele é aberto a comunicação mesmo, a imprensa, ele quer falar, ele tá ali, dá cara a tapa, isso é muito bom, muito obrigado. Quem não deve, foi bom não também teme. te conhecer um pouquinho também, né? Eu acho assim, é o que eu falo, quando você lidar com a verdade, você não precisa ter medo das pautas que vão ser levantadas. Vai ter pautas, ô Daniel e Daniele, que eu, Leon, vou votar, vou me posicionar, que pode não ser do agrado de todo mundo, mas naquele momento foi de acordo com aquilo que eu acreditava. Eu vou acertar sempre? Não, eu vou errar. Bom seria se a gente não errasse, mas eu vou errar. Né? Então, mas o fato quando você me chama e pergunta assim, Leon, posso perguntar tudo? Pode perguntar tudo, porque eu não tenho o que esconder. Então, e ele respondeu tudo, até as perguntas mais polêmicas, porque, ele falou isso. Sabe, legal. A verdade sempre vai sobrepor qualquer tipo de mentira. Ela pode demorar a aparecer, mas ela aparece. Então, o que eu falo, é o que eu estava falando esse dia com uma pessoa, assim, alguém me questionou, eu falei assim, olha, presta atenção, o que eu falo tem base na verdade. Agora, se você falar algo pautado na mentira, com a verdade ela vai ser desmontada. Então, eu não me preocupo com isso. Se eu mentir aqui, cedo ou tarde vai aparecer, mas eu vivo pautado nessa verdade. Muito bom, e foi bom também para conhecer um pouquinho do senhor, do pastor, do pai. Isso é muito interessante. A todos aí que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, obrigada, pela companhia. Uma boa noite a todos. Semana que vem tem mais. A gente volta aqui com mais podcast para você. Nos acompanhe nas redes sociais, @DanielCarlosReal, @DanielPedro. Vereador, seu Instagram é qual? Leon Gomes Oficial. Siga Daniele lá. com 2 L's. E é isso. Obrigado e a gente volta semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Faz Post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campos, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade Campos dos Goytacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil. Arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 99604 7483. Construferro Campos, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campos,
tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve.